Bom, se nós formos lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 25, Moisés ele vai falar de um azeite, pastor Ariston, que é um azeite da santa unção. É um azeite genuíno, que ele faz composto a obra do perfumista. E hoje nós vemos no meio do evangelho tanto o genuíno quanto o genérico, né? Nós temos visto tanto coisas reais como coisas falsas. E não é porque hoje nós vemos uma negligência no meio do evangelho, no meio do sistema inteiro evangélico, que não existe os milagres reais, verdadeiros. Então, tudo que vocês vão aprender hoje vai ser coisas reais, vão ser coisas que nós estamos vivenciando em Deus. Esses dias nós tivemos um grande testemunho em orar por uma pessoa que ela não tinha tímpano no lado direito, e depois que oramos, ela voltou a ouvir do lado direito. Aí eu te pergunto uma coisa: como que pode uma pessoa que não tem tímpano voltar a ouvir? Então, tem coisas que se enquadram nos dons de curas. Lembrando que o Espírito Santo, ele libera os 9 dons, como está na palavra, e a palavra aponta para a gente buscar os dons espirituais, como o próprio apóstolo Paulo, ele fala, busque os melhores dons com zelos, né? Ainda o de profecia. Mas eu quero dizer para vocês que antes de vocês ter os dons, as ferramentas nas suas mãos, você precisa saber usar. Não adianta nada Deus te dar uma arma poderosa nas tuas mãos e você não conseguir, não saber usar. Então hoje nós vamos te ensinar que o mais importante que você ter os dons é você saber usar eles. Amém? Então entenda sobre isso. Não só importa você receber uma transferência ou uma impartição de unção, que muitos hoje estão correndo atrás da transferência. E glória a Deus, porque é um princípio que Deus criou. Isso é ótimo, mas você precisa aprender aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Amém? Então, tudo isso nós vamos aprender, nós vamos desfrutar todos esses dons de cura. Só que você precisa entender que os dons de cura é uma coisa e os dons de sinais é outra. Tá? Os dons de sinais, ele enquadra a Deus trazer uma criação dentro do organismo de uma pessoa. Ah, tem pessoas que têm um mau funcionamento, por exemplo, eu vou orar hoje muito nas igrejas, pastor, por pessoas que têm sequela do Covid. Como Deus hoje me ministra. E os dons de cura, eles entram em ação de uma forma muito forte dentro das igrejas, dentro das ativações proféticas, da escola fluir. Hoje nós vemos o Senhor operar debaixo desse fogo de cura. E eu quero te ensinar a estar vivendo debaixo dessa atmosfera e desse fogo de cura. Glória a Deus. Você preparou aí um material muito rico, como você falou, segredos que não tem, os ministros não falam, vai falar aqui. E eu quero até, fiquei curioso de uma pergunta, junto com essa chave que você vai liberar, primeira chave que você vai liberar das várias chaves, vamos dizer que você vai ministrar em algum lugar ou alguém foi receber uma impartição, duas pessoas, vai num culto seu ou num culto de outro apóstolo, que é usado na unção, recebe uma impartição e um começa a fluir e o outro não. Porque parece que não funciona para algumas pessoas. Parece que continua travado, Continua travado. Tem alguma explicação para isso? Bom, para vocês que estão nos assistindo, é muito importante vocês entenderem que é como eu acabei de falar aqui agora. Não basta só você receber uma imposição de mãos daquele homem e mulher que carrega a unção do avivamento. Você precisa entender, com base bíblica, que Elias ele tinha uma escola de profetas. Elias ele tinha homens que caminhavam com ele debaixo de uma unção muito forte. Só que por que só um recebeu porção dobrada? Por que que Eliseu ele foi um homem escolhido para Deus entregar a capa de Elias? Entenda, existem princípios na Bíblia que Deus quer compartilhar conosco como ele fez com Moisés. Moisés era cheio do espírito de sabedoria. E por que que Deus só deu para Josué o espírito de sabedoria? A impartição ali foi muito mais forte sobre Josué, né, que liderou até levar o povo à terra prometida. Então tudo é questão de princípio. Sabe o que acontece, pastor? Uma realidade hoje é que Deus não vai entregar dons, poder e autoridade para uma pessoa que está o dia inteiro jogando videogame, para uma pessoa que está o dia inteiro vivendo coisas que estão fora dos princípios. Hoje, muitas pessoas vão buscar dons, poder e autoridade, mas precisa entender que, acima disso, você precisa honrar a unção. E sabe de uma coisa que eu tenho visto hoje no meio do evangelho?
que no lugar de honra existe muita desonra. Pensa em muitas pessoas que têm desonrado a unção, que têm batido na unção. Então, quanto uns amam as nossas vidas, outros odeiam. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, porque na realidade Deus não dá a unção dele para fariseu nem para escriba. Deus unge filhos, Deus unge pessoas que são humildes e que têm o coração disposto, quebrantado, sincero, para querer. Se você tem sede e fome, você recebe uma porção. Se você honra a unção, você recebe a porção dobrada. Afinal das contas, você quer receber a porção dobrada das curas que Deus tem nos usado? Você quer receber a porção dobrada daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas vidas? Não basta só ir atrás dos avivalistas. Você tem que entender princípios. Eu entendo, pegando esse gancho que você está falando, é Sim. mais ou menos assim: alguém vai num culto seu de partição, recebe a unção e vai embora, né? Não é dedicado, não tem uma vida de oração, não busca. E tem um que começa a caminhar com você. Ele recebe a impartição, ele observa como você ministra, as chaves que você usa, Os detalhes, como eu me movo. Isso daí eu acho que vai ter mais efeito. Com certeza. Ó, é tão poderoso que agora a gente abriu aqui uma dimensão para poder falar mais sobre isso, tá? Vocês precisam entender que estão nos assistindo que o poder de Deus não é a presença não é os dons. São evidências que vêm de Deus, mas que cada evidência tem uma diferença. Por exemplo, as pessoas hoje no meio do evangelho se confundem muito com isso, tem uma dificuldade de ouvir a voz de Deus também, né? E as pessoas não entendem que a voz do Espírito Santo é uma, a voz de Jesus é outra, a voz do Pai é outra. Sendo que as três vêm do próprio Deus, só que tem diferença. Então é o que eu falo para vocês hoje. O poder de Deus não é unção. A unção não é os dons. São evidências que a gente vai falar aqui e vai juntos aprender mais com o Senhor. Amém? Então, você que quer que seu ministério está travado, você não flui, nós estamos aqui para poder te ajudar, te auxiliar, pegar tuas mãos e te levar mais próximo desse ministério de impacto e desse ministério profético. Isso. Aí vai dar um nó na cabeça das pessoas, porque eles misturam tudo. A presença, dons e unção, tudo a mesma coisa. É bom que o senhor falou de caminhar junto e de aprender sobre transferência, né? Porque tem muitas pessoas que elas se frustram hoje com esse ministério. Ah, eu fui lá, eu recebi, o homem de Deus me tocou, mas o meu ministério continua o mesmo, não está fluindo. Eu não estou vendo um desenvolvimento espiritual, né? Por isso que a palavra de Deus que nós perecemos por falta de conhecimento. Nós precisamos entender que o mais importante que ter os dons, que ter as ferramentas, é saber usar. Deus vai te dar a ferramenta, mas você precisa ter o conhecimento para usar ela. Deus não vai dar uma arma na mão de uma criança, pastor. Deus não pode te dar os dons de cura assim nas tuas mãos e a intenção sua está corrompida, porque às vezes, só num momento de ódio, de raiva, você pode explodir e gerar outra coisa, porque a mesma unção que cura um câncer é a que gera. E isso é muito sério hoje no meio do evangelho. Nós, como os ministros de avivamento e de cura, precisamos ter muito cuidado e zelo. E isso também que eu quero falar, que é algo muito importante para os dons de cura, tá? É muito importante para você que quer aprender mais sobre os dons de cura. Você sabia que você ouvir a voz de Deus, você vai ter acesso a ouvir o reino das trevas? Exatamente. Por que Jesus falou para Pedro, apartai-vos de mim, Satanás, sendo que era um homem que caminhava perto dele? Então você precisa entender que Deus, quando ele está te dando, não é que ele está se agradando, é que ele está testando você, para ver os níveis que ele pode confiar da unção dele, que é realmente o que nós vamos falar aqui, sobre a unção. Unção e outras não são. Então é isso, vai ter muita polêmica aí, mas é bênção. Eita, glória. E qual é a chave principal? Aquele que tem fome e aquele que é dedicado. Entender, aquele que quer aprender, né? Olha, eu falo assim, ó, vamos dizer, começa com a primeira chave. Eu acho sim, que tudo é um conjunto, né? Claro. Existem muitos ministros que ele tem essa grande dificuldade de não ver algo real acontecer, sabe? E às vezes, por a gente não ver, parece que a nossa alma vem, nos frustra e parece que isso faz com que a gente não acredite mais que o Senhor está operando. A primeira chave
para esse Podercast hoje, para você que quer se tornar um ministro de cura e tá alinhado com aquilo que Deus tem na sua vida. É isso, você precisa entender que você não pode operar sem Deus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia para que o nome do Pai fosse glorificado. Então você precisa entender qual é o cuidado que Deus tem com aquela alma que você vai orar por ela e o que Deus vai fazer ali. Às vezes, as pessoas não recebem cura tanto por conta de incredulidade, mas porque a terra delas, o terreno, o DNA delas não está preparado. Elas dizem que quer ser curada aqui, mas aqui não. No consciente, não. Então não adianta só você que ministra cura e não vê resultado e você fica, por que que não funciona hoje? Eu tô sentindo que há uma dimensão abertíssima aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus ele quer te tornar um ministro de cura. É no Brasil que Deus está levantando os maiores ministros de cura e de avivamento. Porque antigamente, pastor, Deus precisava tirar lá de fora para vir trazer essa unção. Tanto é que Deus trouxe William Fred Berry, esses generais, né? Muitos americanos. Muitos americanos, pessoas que vieram, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, lá de trás. Então nós vemos generais, homens e mulheres que realmente deixaram um legado extraordinário aqui. E glória a Deus por isso, tive também a oportunidade de estar com o apóstolo Fred Berry, né, no tempo da Escola de Cura e Avivamento do apóstolo Ricardo. Foi algo incrível. Então nós vemos que o próprio Deus ele tem feito conexões com pessoas, com avivalistas, que eu busquei isso também. Eu acho que a segunda chave eu já posso liberar, pastor? Libera aí. A segunda chave é você gerar esse nível de honra, de fome, para se aproximar definitivamente dessas pessoas, né? Você precisa gerar esse nível para que o próprio Deus ele gere conexões para que você aproxime-se dos avivalistas. E eu lembro que um dos primeiros avivalistas que eu tive a oportunidade de ver um fluir no meu ministério foi o Joel Engel. Eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu fui ministrado através da vida dele, e ele veio até a mim, falou que via fogo de Deus sobre mim, pôs as mãos sobre mim, a minha oração passou a não ser mais a mesma. A minha forma de buscar Deus passou a não ser mais a mesma. E Deus começou a mudar o meu DNA. E nisso, eu fui criando expectativa de me aproximar mais dos avivalistas, de desejar e querer realmente estar perto do nível que eles vivenciavam. E é isso que Deus faz quando nós transferimos a unção para pessoas que realmente quer viver o verdadeiro e o extraordinário de Deus. Por isso que eu costumo dizer que eu não cumpro agendas, eu vou em missões. Eu não vou em qualquer lugar ministrar, porque na realidade Jesus não está atrás de multidão, ele está atrás dos famintos e dos desesperados. Um ministério que não exerce os dons espirituais se torna uma igreja enferma. E Deus quer que nós exercemos, entendemos que os dons de Deus têm diversos, os dons de Jesus têm vários. Eu já ouvi até nas ministrações o próprio apóstolo Robson falando sobre isso, né? Ele explica muito profundo sobre isso, e glória a Deus por isso. Mas os dons do Espírito Santo são 9, são específicos, tá? É sobre esses dons que o Espírito Santo quer liberar para a tua vida. Mas a pergunta é, você está preparado para isso? Você está preparado para viver a totalidade? Porque Deus está te dando porções, certo? Deus está olhando o seu caráter. Ele está vendo quanto mais que ele pode colocar nas tuas mãos. Um momento Deus falou para mim assim, pastor, filho, Cauê, a minha nuvem vai te seguir a partir de hoje. E aí eu comecei a vivenciar um outro tipo de nível. Um nível onde mais, quando Kathryn Kuhlman ia fazer os cultos, iria ministrar, a nuvem de glória entrava. Ela não precisava declarar para o enfermo, fique de pé. Ela não precisava falar para o surdo, volte a ouvir, porque o ambiente de glória estava propício para as curas e os milagres acontecer. Então, quando você entende os princípios de se tornar um filho de Deus e caminhar dentro dessa nuvem, depende do nível de qual você quer viver em Deus. Essa é a terceira chave, tá? Já tô liberando tudo aqui. Vai liberando. Viver debaixo da nuvem de glória. Viver debaixo dessa nuvem vai trazer
realmente um fundamento ministerial na sua vida e uma adoração perfeita dia após dia. Pensa onde você vai acordar amando a Deus, vai dormir amando a Deus. Você vai ver que nada vai parar você, não vai ser um vendaval. Porque hoje nós vemos que muitos acabam, sabe, se afastando do propósito de Deus, porque está passando apenas um deserto. Você não entendeu que Deus está te treinando? Você não entendeu que Deus quer te tornar um guerreiro de elite? E para isso, Jesus foi levado ao deserto. Ele foi levado cheio do Espírito Santo e ele saiu no poder de Deus. Mas a pergunta é, qual é o nível, você que está assistindo o Podercast, qual é o nível que você quer viver em Deus? Hoje nós estamos falando sobre dons de cura, mas já abri um monte de leque aqui hoje para que você possa viver algo até mais profundo. O próprio Billy Graham, ele falava sobre isso, né? Que a cura, os milagres, era apenas como se fosse Sabe quando você vai no restaurante que você tem um prato principal, antes vem uma abertura. Então, é um convite para uma realidade, porque isso nós não vemos se falar hoje nos cultos. Relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Relacionamento e intimidade. O que leva um ministro a não, na realidade, deixar de ter uma constância, deixar de estar com ele, não é dons, poder e autoridade. É um verdadeiro relacionamento profundo. Você está disposto a mergulhar tão profundo da sua vida nunca mais ser a mesma, como a minha, como a vida do pastor, hoje está sendo, e hoje está refletindo nesse ministério de impacto que tem percorrido, que tem crescido hoje, que é o Podercast. Deus, ele está disposto a fazer isso na sua vida. Você quer isso? Eita glória.